Olá, nós estamos em multiplataforma pela Rádio TV Câmara na condição de home office, conversando com o presidente da FUNPREV, Donizete dos Santos. Ele é servidor público, já teve a experiência de presidir a fundação e a cada nova gestão se renovam os desafios dos programas internos. Hoje, aqui no início de 2021, a gente vai repassar com ele algumas das ações que já estão sendo divulgadas, estão em andamento, que são importantes não só para o servidor público, que é a grande massa de aposentados, pensionistas e aqueles que estão na ativa para aposentadorias e pensões, mas também a você, que é bauruense, porque o reflexo da gestão na FUNPREV tem relação direta com a saúde financeira, institucional, administrativa da prefeitura, que é quem gere todos os pagamentos e as obrigações no dia a dia. Portanto, interessa a todos nós. Donizete, obrigado por nos receber aqui em home office, nessas condições da fase vermelha aqui em Bauru, infelizmente. Eu que agradeço, Nelson, e sempre estarei à disposição para trazer qualquer assunto relacionado à Fundação. Tá, você montou 4 ou 5 grupos de trabalhos nesse início da gestão nesse ano, entre servidores da FUNPREV para algumas ações. Quais são as ações relacionadas, por exemplo, à questão de informatização, que é um dado importantíssimo, tem milhares de já cadastrados no tempo, eles serão sempre crescentes com a colaboração com a prefeitura, Dona. Isso mesmo, foram criados 4 grupos de trabalho. Na verdade, a Fundação, hoje, ela é classificada no nível 1 do Progestão. E pelo fato dela ser classificada no nível 1 do Progestão, nós temos a obrigação de melhorar a gestão a cada ano. E com a implantação desses 4 grupos de trabalho, isso vai ajudar para que a Fundação melhore a sua gestão. Em princípio, nós vamos iniciar com os procedimentos menos complexos. Vou até dar detalhes de alguns. Por exemplo, licença-prêmio, férias, promoção e progressão por qualificação profissional, ajuda de custo estudante, inclusão e exclusão de segurados e dependentes, isenção de imposto de renda. Qual é o trabalho deste grupo, ou destes grupos? Na verdade, com o Progestão, nós temos que, primeiro, mapear e depois manualizar os procedimentos manuais para, a partir daí, transformar em procedimentos digitais. Então, esses grupos de trabalho, na verdade, por que grupo e não comissão? Porque quando nós falamos de comissão, a comissão não necessariamente está atuando em determinados trabalhos, mas quando se fala de grupos de trabalho, eles estarão exercendo a atribuição do seu cargo efetivo. Então, foi por esta razão que nós criamos grupos de trabalho. São pessoas que já estão atuando nessas áreas e o que eles farão é simplesmente, neste momento, mapear e manualizar os procedimentos manuais para, posteriormente, transformar em procedimentos digitais. Tá. Isso exige aí da Fundação uma preparação de um planejamento, por exemplo, financeiro, para investimentos na área de informatização ou interface com a prefeitura para poder ter tudo isso, ter redundância, a segurança necessária. São equipamentos específicos, né? Não são tão grandes assim como o da prefeitura, mas a gente está falando aqui de milhares de cadastros para a segurança disso no tempo. Sim, neste momento, nós temos um servidor que fica aqui na prefeitura, na FUNPREV, e temos um termo de cooperação que nós fizemos em 2016 com a FUNPREV, com a prefeitura, e nesse termo de adesão nós compramos um servidor, parte de um servidor, na verdade, e colocamos lá. Hoje nós utilizamos 30% da capacidade desse servidor. Então, neste momento, não há necessidade de gasto com a parte de informática para transformarmos esses processos manuais e digitais. Como nós utilizamos apenas 30% da capacidade, nós vamos utilizar este servidor que nós já temos com esse termo de cooperação com a prefeitura. Então, nesse momento, não há necessidade de gasto. Tá. Para as pessoas que não conhecem o procedimento no dia a dia, essa, o que eu chamo de interface aqui com a prefeitura, é natural e necessária, porque, afinal, todos os funcionários, todos os servidores, inclusive do DAI e também do Poder Legislativo, eles estão necessariamente interligados para o andamento das ações da FUNPREV, né? As outras comissões, essa é a informatização, que é um projeto talvez mais robusto entre os outros, eles tratam de que questões, Dona? Na verdade, olha, neste momento nós criamos
5 grupos de trabalho. Os 4 primeiros grupos, Nelson, ele trata especificamente da informatização da FUNPREV. E o 5º grupo é o grupo do Comprev. E o grupo do Comprev, eu também utilizei uma estratégia. Hoje, pelo fato de nós estarmos na fase vermelha, muitos servidores estão impedidos de fazer o atendimento presencial. Então, eles estão com as atividades um pouco reduzidas. Pelo fato de estarem com essas atividades reduzidas, eu aproveitei esses servidores que estão com as atividades reduzidas, por exemplo, o grupo do CIPREV. O grupo do CIPREV não está fazendo atendimento presencial. As minhas assistentes sociais também não estão fazendo atendimento presencial. Por conta disso, eu aproveitei a perícia médica também, porque nós transferimos os auxílios de doenças da FUNPREV para a prefeitura. Aproveitei essa equipe e ampliei também. Eu tinha criado um grupo de 4 servidores, acabei ampliando a quantidade de servidores do Comprev para, neste momento que não há esse atendimento presencial, que eles dêem prioridade para esse trabalho. Então, esse é um outro grupo que nós criamos. Mas já vou te adiantar que talvez na segunda-feira nós vamos criar pelo menos mais 10 grupos que não fazem parte do meu plano de ação, mas faz parte do plano de ação do Conselho Curador. O Conselho Curador também, por conta do Progestão, ele tem que criar o plano de ação e ele já fez isso na última reunião ordinária. E ele me passou o plano de ação para que eu criasse os grupos de trabalho envolvendo servidores da Fundação, membros do Conselho Curador e membros do Conselho Fiscal para atuarem nesses grupos de trabalho. Então, a partir de terça-feira, eu vou criar pelo menos mais 10 grupos envolvendo esses grupos que eu falei, servidores da FUNPREV, Conselho Curador, Conselho Fiscal, inclusive Comitê de Investimentos, atuando nesses grupos. Para as pessoas que não conhecem o Comprev, é a compensação previdenciária, por isso a palavra Comprev, aí, que envolve milhares de pessoas no tempo, lógico, que vão tendo, no período em que foram ou tiveram alguma participação no sistema do regime geral, ou seja, tiveram trabalhos privados, com contratos de trabalhos naturais pela CLT, ingressaram no serviço público ou não num determinado momento, à medida das aposentadorias vão formando esse saldo a que a FUNPREV agora tem direito. Mas o INSS tem uma estrutura muito pequena, aqui em Bauru, na regional, é apenas um funcionário para isso, além de um sistema bastante burocratizado do Comprev. E tem lá um estoque grande de material que esse grupo vai ter bastante trabalho para se debruçar para fazer um pente fino nisso, eventualmente. Sim, é um trabalho, como você falou, infelizmente o INSS tem apenas um servidor que atua nessa área, e o que é ruim, esse servidor, ele não trabalha 8 horas por dia, ele trabalha apenas 6 horas. Isso é ruim, e ele não atende apenas Bauru, ele atende a região. É pior ainda, porque ele acaba atendendo a região. Nós entramos em contato com o INSS, da vez anterior que eu estava aqui, nós fizemos várias reuniões com o superintendente, na época era o Josué, e o Josué, na época, ele se comprometeu em pôr uma pessoa a mais, e ele colocou por um período curto lá, mas ele colocou 2 funcionários trabalhando nisso, e a nossa intenção é voltarmos a conversar com o novo superintendente para ver a possibilidade de aumentar o número de servidores. Aumentando o número de servidores, certamente vai melhorar também, não só para que eles verifiquem os nossos processos, mas aqui também. Aqui também nós temos hoje aproximadamente 1000 processos que essa equipe já está trabalhando nesses processos. Temos processos anterior a 1999 e temos processos, na verdade, anterior a 2002, que foi quando a FUNPREV foi transformada de CEPREM para a FUNPREV, e esses servidores estarão atuando nisso. Já entrei em contato com a prefeitura, vai ter um servidor na prefeitura, que quando nós mandarmos as demandas para a prefeitura, para que a prefeitura agilize na documentação, agilize está faltando, na verdade, algumas certidões, tem que retificar certidão, ou às vezes está faltando documentação, a prefeitura já vai fazer certidões para nós. Então, nós já estamos trabalhando nisso, sabemos que como você falou, é um trabalho de formiguinha, sim.
É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que eu até falei com esse grupo de trabalho, que, em princípio, na verdade, é um grupo para 90 dias, mas esse grupo ele não para por aí. A intenção é que, nesse período que eu estiver na FUNPREV, esses 2 anos, que exista um grupo de trabalho permanente. A intenção é criar não um grupo de trabalho, mas uma resolução para que tenha, não um servidor como era, mas pelo menos 5 servidores atuando como FUNPREV diariamente, porque, na verdade, nós sabemos que é um valor que pertence ao município, pertence à fundação, e isso acaba auxiliando, vai que tenha um déficit, isso acaba auxiliando nisso, para que não tenha um déficit financeiro e atuarial lá na frente. Como tem um volume de recursos represado grande desses dados, e você comentou um exemplo interessante, que são documentações. Então, tem, às vezes, um único documento, uma certidão, que não se encaixa ou, eventualmente, não está lá dentro do processo INSS e demora-se muito tempo pelo órgão federal, infelizmente, para poder identificar isso. E aí temos o problema da prescrição, né, Dona, que preocupa bastante todos os regimes próprios de previdência, vocês devem estar discutindo isso, em relação a esse represamento do INSS. Além dele ter pouca gente, ainda impõe aos fundos próprios de previdência o risco do tempo em relação à questão do alcance, além de 5 anos. Sim. No ano passado, a FUNPREV teve uma reunião e teve também algumas palestras com os responsáveis pelo CONPREV. E, se eu não me engano, essas palestras foi pela APPREM. E nessas palestras, eles falaram em relação à prescrição. Foi feita uma portaria recente que ela entrou em vigor a partir de agora, a partir de 1º de janeiro de 2021. E nessa portaria, eles falam que a prescrição, para quem não deu a entrada ainda, os institutos terão 5 anos a partir de 1º de janeiro de 2021, aí vai começar a contar a prescrição a partir daí. Aqueles que nós já fizemos a solicitação e foi indeferido. Foi falado, eu não participei, tá? Mas eu conversei com o procurador da FUNPREV e foi falado que nesses casos não existe prescrição. Mas não é porque não existe prescrição que a gente não vai dar entrada o quanto antes. Foi isso que eu falei na reunião que nós fizemos, na primeira reunião. Olha, ainda que tenha uma portaria dizendo que os processos que foram indeferidos, nesses casos não exista prescrição, vamos fazer o levantamento e vamos dar entrada o quanto antes. Não dá para nós ficarmos esperando, que nem nós temos aí processos que nós temos que dar entrada, que nós temos uma servidora fazendo. E como que funciona isso? Primeiro, nós precisamos da homologação da aposentadoria. A aposentadoria foi homologada pelo Tribunal de Contas, a prescrição começava a contar a partir dali. Hoje, nós temos uma servidora que já está dando entrada nos processos do ano de 2016, que foram homologados no ano passado. 2017, 2018, 2019, 2020, não tem como nós darmos a entrada ainda, porque não recebemos ainda a homologação pelo Tribunal de Contas. Então, esse grupo, mesmo tendo essa portaria que fala que a prescrição começa a contar a partir do dia 1º de janeiro, eles já estão trabalhando com os processos deferidos para não deixarmos para que isso aconteça lá na frente. Porque quanto mais tempo passa, menos tempo teremos. Okay. Tem uma posição que está rodando entre os regimes próprios, para fechar esse assunto, que ele é importante do ponto de vista de volume, que tem empresas privadas, consultorias, que querem oferecer serviços, tal, foi oferecido, como você sabe, para Bauru também, você estava secretário da administração, onde, numa eventual licitação pública, eles se comprometeriam com esse estoque, pelo menos do passado, aí, com valores de serviços de grandes volumes de recuperação para fundos de previdência, dado o estoque que a gente está falando em nível nacional, não estamos falando de um problema local aqui. Isso tem alguma chance de andar? Vocês pretendem conversar lá com o Everson Demarque? Não é o caso? Sim, nós pretendemos, sim. Na primeira reunião que eu fiz com a equipe, eu falei sobre isso. Eu penso que seria necessário uma licitação, sim. No entanto, o que os servidores da FUNPREV me falaram que acabaram me convencendo neste momento? Vamos verificar
O que a FUNPREV consegue fazer neste momento? A partir do momento que a FUNPREV conseguir verificar, vamos supor, são 1.000 processos. Desses 1.000 processos, se a FUNPREV conseguir 50% deles, sobram 500. Desses 500 processos, se nós não conseguirmos, aí sim, a partir daí nós vamos conversar com a administração para ver a possibilidade de se fazer um processo licitatório. Quando eu estava na Secretaria da Administração, eu fiz um processo administrativo, montei um processo, participei de algumas reuniões com algumas empresas que trabalham com isso, aproveitei a experiência dessas empresas, montei um processo, mandei para o jurídico, e o jurídico acabou encaminhando para a FUNPREV. Esse processo passou pelo jurídico da FUNPREV e eles disseram exatamente isso. Vamos primeiro verificar o que a FUNPREV consegue fazer. A partir do momento que a FUNPREV não conseguir, aí sim, aí a gente vai atrás de um processo licitatório para contratar uma empresa e ver o que a gente consegue também como empresa contratante. Ok. Tony, obrigado por ceder seu tempo aí para a Rádio e TV Câmara, para a gente também na função pública, somos todos órgãos públicos, né? Ir atualizando esses assuntos de interesse, como eu disse, de tanto os servidores quanto de toda a comunidade, pelos reflexos que a gestão previdenciária dá lá no orçamento, nas questões da prefeitura, no controle, né, de pagamentos e receitas, que é do mesmo bolo orçamentário. Por fim, só para lembrar, tem uma demanda que está com um projeto de lei lá no jurídico, essa informação nossa aqui da Rádio e da TV Câmara, analisando a eventual transformação, esta é a análise inicial, da Endurb em uma autarquia, que é uma outra estrutura jurídica. No caso da FUNPREV, só para as pessoas saberem, e finalizar o nosso encontro aqui, está em andamento junto ao atuário contratado, né, para ver os reflexos eventuais deste modelo, é isso? É isso mesmo. A Endurb procurou a FUNPREV, pediu algumas informações, e nós falamos que, neste momento, é importante que a gente encaminhe para o atuário, para que o atuário dê o seu parecer atuarial. Então, nós pegamos algumas informações em relação aos funcionários, quantidade de servidores, tempo de serviço, se tem tempo de fora ou não, para nós mandarmos para o atuário. E encaminhamos, o atuário ainda não deu retorno, até porque o atuário está trabalhando no cálculo atuarial deste ano, que este ano a gente sabe também que é um ano muito complicado, não só para o regime próprio aqui em Ouro, mas para todos os regimes próprios, por conta do que o Ministério da Previdência fez. O Ministério da Previdência acabou reduzindo a meta atuarial. E nessa redução da meta, eu lembro que em 2019, quando ele reduziu de 6% para 5,86%, deu um déficit de aproximadamente 40 milhões. E neste ano de 2021, o Ministério reduziu de 5,86 para 5,38. Então, se de 0,14 deu aproximadamente 40 milhões, este ano nós esperamos que o déficit seja muito maior. Então, nesse momento, o atuário está trabalhando no cálculo atuarial de 2020. A partir do momento que ele entregar, aí ele começa a trabalhar com esse levantamento em relação à Endurb. Mas, assim, já adiantando, qual que é o papel da fundação? O papel da fundação é seguir o levantamento técnico. Se o atuário, fazendo o levantamento técnico, dizer que é inviável, o papel da fundação é mandar para o município com essa informação. E se falar que é viável, o papel da fundação é o mesmo, né? Aqui, na verdade, o nosso trabalho é um trabalho técnico. Olha, é isso, se a prefeitura vai transformar, a conta é essa. E nós vamos apresentar isso para a prefeita. Legal, exato. O cálculo atuarial, para as pessoas que não dominam essa linguagem aqui, só para ajudar, se me permite, eles pegam todo ano, todo o cadastro da prefeitura, atualiza pelo ano anterior, idade, é chamado tábua biométrica, tem lá quanto tempo já prestou de serviço, inclusive isso que nós estamos comentando aqui, de se prestou alguma parte no serviço privado ou não, que compõe receitas de pagamentos e despesas, as projeções na regra atual de Previdência, na regra atual antiga, para quem é até 2003, todas aquelas etapas, é um cálculo complexo que dá, no panorama no tempo, a projeção de como se comportará o caixa da Previdência para pagamentos de aposentadorias e pensões. Seria isso o resumo, né? É isso mesmo. E ele faz o cálculo com previsão de 75 anos. Okay.
Donizete dos Santos, muito obrigado, bom trabalho, cuide-se aí também na pandemia, nós todos nesse regime especial, ainda na fase vermelha aqui em Bauru, e vamos sempre atualizando aqui, convoque sempre que necessário também a Rádio e a TV Câmara para poder prestar essas informações públicas, que é a nossa missão. Muito obrigado, Nelson, pela oportunidade, estou à disposição para tratar de outros assuntos que forem necessários. Até mais. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui pela Rádio e TV Câmara. Nós conversamos com Donizete dos Santos, presidente da Fundação Municipal de Previdência, FUNPREV de Bauru. Este programa você encontra na íntegra também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até mais.